Olá pessoal, sou o Fábio Souza, juiz federal no Rio de Janeiro e estou aqui para um bate-papo bem rápido sobre a nova Fórmula 8595 que interfere no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição. Ora, esse assunto, diferente do outro tema que tratei aqui no curso para o TRF da 4ª Região, é um assunto já bastante discutido, debatido, diferente do que acontece com a aposentadoria da pessoa com deficiência. Aqui nós temos um tema que foi objeto de muita controvérsia pela forma como foi ventilado e tratado e como ele chegou até a lei. Na realidade, nós temos aí um debate que se inicia em 98 com a emenda constitucional número 20 de 98. Nós temos a emenda constitucional 20 de 1998 como uma grande reforma da Previdência e que estabelecia ali como um dos planos do governo que estava capitaneando ali essa reforma, a mudança dos critérios para a concessão de aposentadoria, tanto no regime próprio quanto no regime geral. No regime próprio de Previdência Social, o governo conseguiu aprovar o seu projeto, que basicamente dizia que não haveria mais uma aposentadoria por idade e outra aposentadoria por tempo de contribuição, na época tempo de serviço, mas agora, para o que acontece hoje no regime próprio de previdência dos servidores, nós temos, para ter a aposentadoria integral, a exigência de critérios cumulativos. Além dos 10 anos no serviço público e dos 5 anos no cargo, o servidor, para ter aposentadoria integral, precisa de 35 anos de contribuição se for homem ou 30 anos de contribuição se for mulher e 60 anos de idade para o homem, 55 anos de idade para a mulher. Repare então que o homem servidor, para se aposentar, precisaria de 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Para a mulher se aposentar, a servidora precisa de 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Somando 35 com 60 do homem, nós temos 95. Somando os 30 com 55 da mulher, nós temos 85. Então, a soma do tempo de contribuição com a idade necessária para o servidor se aposentar, homem, 95, mulher, 85. Essa proposta era a mesma proposta que existia do governo para a emenda 20 de 98, na PEC da reforma da Previdência lá de 98, em relação ao regime geral de Previdência Social. Vejam que o governo ganhou a votação nos regimes próprios de Previdência Social, o governo ganhou a votação inclusive na regra de transição, tanto é que o artigo 9º da emenda 20 só faz sentido se você considerar idade e tempo de contribuição de forma cumulativa. Mas na hora da votação do regime geral, de maneira pitoresca, o governo perdeu por um voto, e aí reza a lenda que o deputado apertou o botão errado, e aí nós tivemos ali uma derrota em dezembro de 98, que ficou ali na garganta do governo federal, porque no regime geral de Previdência Social a gente continuou com uma aposentadoria por tempo de contribuição e outra aposentadoria por idade. É assim que nós lemos hoje, então, o artigo 201, parágrafo 7º da nossa Constituição. Artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1º, diz: é devida aposentadoria aos 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher. Ora, então, 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos de contribuição para a mulher, uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ponto e vírgula, inciso 2º, aos 65 anos de idade para o homem, aos 60 anos de idade para a mulher, reduzida essa exigência para os trabalhadores rurais e demais trabalhadores que exerçam atividade em regime de economia familiar. Então vejam, ponto e vírgula, inciso 2º, a aposentadoria por idade. Então eu tenho uma aposentadoria por tempo de contribuição e uma aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade não é problemática. O problemático para os cálculos previdenciários, segundo o governo, é a aposentadoria por tempo de contribuição, até porque uma pessoa pode se aposentar muito jovem. Basta imaginar que uma mulher que tenha começado a contribuir aos 16 anos de idade, 30 anos depois, com 46 anos de idade, estará aposentada. Então, com 30 anos de contribuição, porém com 46 anos de idade, ela está aposentada e possivelmente passará mais tempo na vida recebendo aposentadoria do que contribuindo, e isso
para cálculos atuariais, um grande desafio, algo realmente muito complicado de lidar. O governo, com essa derrota, lá em 98, resolveu então logo buscar uma alternativa, dar o troco mesmo, e criou em 99, com a Lei 9876 de 99, um instrumento que, já que ele não conseguiu proibir a aposentadoria precoce, pelo menos desestimulasse a aposentadoria precoce. Então, o objetivo do governo era criar algo que, bom, fosse menos efetivo, que não daria para proibir a aposentadoria precoce, mas que tivesse ali um estímulo para que a pessoa não se aposentasse cedo, e por isso acabou criando o que se denominou fator previdenciário. O fator previdenciário surge, portanto, como uma ferramenta para desestimular aposentadorias precoces, uma ferramenta que serve, então, para atingir o bolso do segurado se ele se aposentar cedo e, teoricamente, para premiar aquele que se aposenta mais tarde. Então, a ideia teórica do fator previdenciário é muito bacana. Se a pessoa se aposenta mais cedo, ganha menos. Se ela se aposenta mais tarde, ganha mais. É claro que, no meio do caminho, algumas coisas foram acontecendo. Bom, a fórmula do fator previdenciário, ela apresenta alguns elementos muito perversos. Porque, além da alíquota de 0,31%, né, que equivale à soma da contribuição do empregado com do empregador, 11% com 20%, então 31%, a alíquota de 0,31%. Nessa fórmula você leva em conta ainda 3 variáveis: a idade do segurado ao se aposentar, o tempo de contribuição ao se aposentar e a expectativa de sobrevida elaborada com base na tábua de mortalidade do IBGE, uma tábua de mortalidade que é elaborada anualmente, divulgada sempre em novembro e com início de vigência em 1º de dezembro de cada ano, e essa tábua de mortalidade não leva em conta aqui gênero ou localização, então é uma tábua de mortalidade única ali para o país, que é aplicada então no cálculo do fator previdenciário. E exatamente, se você olhar a fórmula do fator previdenciário, você percebe que ela tem uma parte que é premial, que sempre vai ser positiva, é uma parte da fórmula do fator previdenciário que é 1 mais alguma coisa, e tem uma parte do fator previdenciário que é punitiva, que é exatamente aquela que apresenta ali a expectativa de sobrevida. E o raciocínio do legislador é muito simples. Bom, segurado, se eu tiver que pagar para você a aposentadoria por 2 anos, eu te pago bem, te pago alto, eu te pago legal, porque eu vou te pagar durante pouco tempo. Então, se você for viver por 2 anos, se você sobreviver à aposentadoria, se após aposentado a expectativa é que você morra logo, eu te pago mais. Agora, se você for viver muito tempo, se a expectativa é que você viva ainda longos anos pela frente, eu vou te pagar menos. É uma lógica fria, matemática, diria que racional, mas talvez não razoável, e que traz ali, portanto, um raciocínio muito simples. Vai pagar durante mais tempo, vai receber menos. Acontece que o que você deve perceber é que, às vezes, a pessoa está podendo se aposentar agora não porque ela quis ou porque ela teve oportunidades iguais aos outros, não, muitas vezes é porque ela teve que começar a trabalhar mais cedo, e às vezes a pessoa já teve que começar a trabalhar mais cedo e agora está sendo punida por ter precisado trabalhar mais cedo, já que preencheu os requisitos logo, já pode se aposentar, porém com valor lá abaixo, e às vezes ela está nessa situação simplesmente por critérios de injustiça mesmo, demorou a acessar o mercado de trabalho, aliás, teve que acessar logo o mercado de trabalho, ao contrário dos outros que puderam demorar a acessar esse mercado, se preparar mais, estudar mais, de repente ter maior remuneração. Ele não. Muitas vezes ele teve que entrar na marra no mercado, já começar a trabalhar desde cedo, e aí, por conta disso ainda vai ser punido, porque preencheu o tempo de contribuição, mas como isso aconteceu logo cedo, vai receber uma aposentadoria menor.
Então, realmente você tem ali alguns elementos de injustiça no fator previdenciário, principalmente porque a expectativa de sobrevida do brasileiro vem aumentando de maneira rotineira, ano após ano, o que é muito bom, né? Isso é extremamente favorável, porque a pessoa vive mais e vive mais com qualidade, mas tem um dado que para a Previdência e para o segurado naquele momento, torna isso um dado ruim, porque se a expectativa de sobrevida influencia no valor da aposentadoria, e se a cada ano, a tábua de mortalidade indica uma expectativa de sobrevida maior, o que acontece é que essa tábua de mortalidade sendo atualizada, o que vai acontecendo é uma redução do valor das aposentadorias calculadas de acordo com essa nova tábua de mortalidade. Então acontece uma verdadeira loucura, porque é possível que você não queira se aposentar naquele momento, você preencheu os requisitos para se aposentar, mas fala, não vou me aposentar agora, vou deixar para me aposentar daqui a alguns meses, daqui a um ano, e aí se muda a tábua de mortalidade. Então, se você, por exemplo, no meio do ano pôde se aposentar, mas decidiu esperar até o início do outro ano, é possível que a sua aposentadoria reduza. Então você demorou mais para conseguir a sua aposentadoria, falou, olha, eu já posso me aposentar, mas não vou agora me aposentar. E aí você esperou um pouquinho mais, é possível que a sua aposentadoria reduza, que a sua aposentadoria fique menor. Então, realmente é uma loucura, gera uma incerteza, porque a ideia do fator previdenciário reduzir, mesmo que você passe mais tempo trabalhando e contribuindo, gera uma insegurança tão grande que fez com que o fator previdenciário não atingisse o seu objetivo. A verdade é que o fator previdenciário tinha por objetivo desestimular as aposentadorias precoces, mas na prática o que aconteceu foi que ninguém deixou de se aposentar por conta do fator previdenciário. As pessoas, assim que tinham oportunidade, se aposentavam. Mais vale garantir um benefício menor agora do que ficar esperando, até porque eu não tenho certeza se lá na frente o meu benefício vai ter um valor maior, já que eu estou sujeito a essas mudanças. Ora, ocorre que no pacote de ajuste fiscal, no final de 2014, quando logo sim que passadas as eleições, né, em que se reelegeu a presidente Dilma, nós tivemos ali medidas para buscar o enfrentamento da crise. É curioso porque essas medidas foram direcionadas quase que exclusivamente a uma redução dos direitos sociais. Mas vamos lá, uma opção política do Poder Executivo, não estamos aqui neste momento para fazer críticas a essas opções políticas, mas só para analisar o que aconteceu. E veio um pacote trazendo aí uma série de alterações na legislação previdenciária, todas para se buscar reduzir aqui valores de benefícios, tornar mais difícil o acesso a algumas prestações sociais. Então veio um pacote nesse sentido, só que quando chegou no Congresso Nacional, aí o que era para reduzir despesa foi derrubado e várias outras coisas entraram, inclusive de carona entrou aqui a ideia de exclusão do fator previdenciário, desde que a pessoa atingisse aqui um número mínimo de contribuição e de idade. Então, como só para a gente ter uma ideia aqui, né, nesses últimos anos, esse batalhão de leis aqui, fora as medidas provisórias que as precederam, foram alterando a legislação previdenciária, e a Fórmula 8595 surgiu nesse processo. Primeiro veio a medida provisória 676 de 2015, né? E depois, nesse ponto, a medida provisória, eu vou contar a história para vocês, mas nesse ponto a medida provisória acabou sendo vetada depois, o projeto que veio da sua conversão, e o governo, na verdade, a anterior, né? Aí o governo editou a medida provisória 676 de 2015, trazendo aqui depois, posteriormente, sua conversão na Lei 13.183 de 2015. Então, o que aconteceu? No Congresso Nacional, quando nós tivemos lá atrás
a primeira medida provisória de dezembro de 2014, o Congresso Nacional, então, criou a Fórmula 85-95, que não foi nenhuma novidade. Se você pegar uma entrevista do ministro Gabas, ministro da Previdência Social à época, na época, assim que ele tomou posse, né, ele já defendia isso aqui, né, mas depois o governo não quis levar adiante. Mas chegou o Congresso Nacional e falou o seguinte: olha, se o homem tiver 35 anos de contribuição, ele se aposenta com o fator previdenciário, mas se além dos 35 anos de contribuição ele tiver os 60 anos de idade, ele atinge aquilo que o governo queria lá atrás, em 98, então ele pode se aposentar sem fator previdenciário. Se a mulher tiver 30 anos de contribuição, mas já tiver os 55 anos de idade, atinge aquilo que o governo queria lá atrás, então pode se aposentar sem fator previdenciário. Veio essa história, do jeito que veio do Congresso Nacional da primeira vez, era mandando excluir o fator previdenciário, só que o governo se apavorou com isso, falou: não dá para ser assim. Quando veio o projeto, né, de conversão da medida provisória, saiu do Congresso, voltou para a Presidência da República para sancionar ou vetá-lo, esse aspecto foi vetado. Só que o incrível é que de todas as medidas do pacote previdenciário na época, a que mais chamou a atenção da população foi a exclusão do fator previdenciário aqui na Fórmula 85-95, foi o que ganhou as páginas dos jornais. Então o governo ficou numa encruzilhada política muito grande, aliás, mais uma, né? E o que ele fez? No mesmo momento que ele vetou, ele editou a medida provisória 676 de 2015, que depois foi convertida na Lei 13.183 de 2015, trazendo aqui uma nova fórmula 85-95, só que ela não é verdadeiramente 85-95, como nós veremos. Ela é, por enquanto, 85-95. Olha só, então, o que nos diz. O artigo 29C da Lei 8.213 de 91. Ele vai dizer: o segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria for, olha lá, igual ou superior a 95 pontos se homem, e igual ou superior a 85 pontos se mulher. Então, por enquanto, né, o que a gente vê aqui, fator 85, fator 95, lembrando, então, que eu preciso de pelo menos os requisitos para aposentadoria: 35 anos de contribuição para o homem, 30 para a mulher. Eu parto daí, 35 para o homem, 30 para a mulher. Não posso ter menos tempo de contribuição que isso, 35 para o homem, 30 para a mulher. E somo a esse tempo de contribuição a idade. Então, se a pessoa tiver 35 anos de contribuição, o homem precisa ter 60 anos de idade para excluir o fator previdenciário. Mas se ele tiver 36 anos de contribuição, ele, com 59 anos de idade, exclui o fator previdenciário. Se tiver 37 anos de contribuição, com 58 anos de idade, exclui o fator previdenciário. Tá? Agora, se tiver 100 anos de idade, 100 anos de idade, mas tiver só 25 anos de contribuição, não se aposenta. Não se aposenta, porque eu preciso ter no mínimo os 35 anos de contribuição para o homem e os 30 anos de contribuição para a mulher para conseguir se aposentar. Tá? Então, por isso que a lei fala aqui, ó, observado o tempo mínimo de 35 anos de contribuição para o homem e de 30 para a mulher. Certo? Ora, então, a fórmula 85-95, vamos dar um exemplo aqui só para a gente perceber. Imaginem só um homem com 35 anos de contribuição, vai se aposentar, mas ele tem só 55 anos de idade. Somando o tempo de contribuição com a idade, ele soma 90 pontos. Tem fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria, né? Então, eu vou aplicar obrigatoriamente o fator previdenciário no cálculo dessa aposentadoria. Agora, imaginem um homem com 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, como ele já atinge os 95, não tem fator previdenciário, ou melhor dizendo, o fator previdenciário passa a ser facultativo aqui.
se o fator previdenciário for positivo, eu aplico. Na prática, vai ser muito difícil acontecer, mas a lei coloca que se o fator previdenciário for positivo, eu vou aplicar. Isso pode ter muito impacto na desaposentação, né? Porque se eu me aposentei e se eu for me desaposentar, se não prevalecer o conteúdo do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, e sim o conteúdo do voto do ministro Marco Aurélio, ou o entendimento do STJ, o que nós vamos ter é que nessa nova aposentadoria, eu vou pegar o novo tempo de contribuição da pessoa, a nova idade e a nova expectativa de sobrevida. Então pode ser que o fator previdenciário seja positivo, e aí sendo positivo, o que eu vou fazer eu vou aplicar o fator previdenciário também aqui se a pessoa alcançar a fórmula 95, tá? Porque o fator previdenciário é facultativo. Então você dá a opção de não aplicar o fator previdenciário se ele alcançar os 95 pontos para o homem, 85 pontos para a mulher. Tranquilo? E aí, claro que se você está diante aqui de alguém que vai se aposentar mais cedo, com menos tempo de contribuição, você tem que fazer uma compensação. Vejam só que você tem aqui no parágrafo 2º do artigo 29C da Lei 8.213. Para efeito de aplicação da fórmula 85/95, serão acrescidos de 5 pontos a soma da idade com tempo de contribuição do professor e da professora, que comprova exclusivo exercício de atividade de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Reparem que o artigo 29C, parágrafo 2º, ele vai na contramão daquela tese de revisão de exclusão do fator previdenciário para o professor. Tese que já teve aí alguns reveses, inclusive no STJ, mas aqui deixa claro o legislador, mais uma vez, que, olha, de acordo com a lei, tem fator previdenciário para o professor, só não vai ter se somando a fórmula 85/95, ainda dou ali essa compensada aqui, somando mais o tempo, né? Eu vou somar aqui para o professor e para a professora, professor soma mais 5 anos, para a professora também vou somar os 5 anos, só que aqui o homem tem que atingir 95 e a mulher tem que atingir os 85. Ou seja, como o professor se aposenta com menos 5 anos e a professora se aposenta com menos 5 anos em relação às mulheres, eu vou somar mais 5 pontos ali para chegar no fator 85/95 dos professores. Tá? Só assim vou excluir o fator previdenciário. Então me parece aqui que estamos tendo, além dessa inovação, temos também, de alguma forma, uma interpretação autêntica do legislador quanto à questão da aplicação ou não do fator previdenciário na aposentadoria do professor. Está deixando claro que incide sim o fator previdenciário, só não incidirá se alcançada a fórmula 85/95 com a compensação aqui prevista, somando mais 5 anos. Tranquilo? Ora, então nós temos aí essa construção da fórmula 85/95 desse modelo. Agora, veja, por que o governo vetou e logo editou? Porque no fundo o governo estava interessado em não ter fórmula 85/95. O que o governo queria e que ele estabeleceu, na verdade, foi a fórmula 90/100. Por quê? Ele estabelece ali um aumento progressivo do período de carência, vejam, para que eu passe a ter, olha só, de 2 em 2 anos, a partir de 31 de dezembro de 2018, ou seja, na verdade vai ser a partir de 2019, né? Eu passo a ter o aumento, vai ser gradativo de 1 em 1 ali, para chegar, olha só, em 2019 a fórmula vai ser 86/96. Depois, em 2021, a fórmula vai ser 87/97, em 2023, 88/98, 2025, até em 2027 ela passa a ser fórmula 90/100. E essa vai ser definitiva. Então, verdadeiramente, a fórmula é 90/100. Por enquanto, ela está 85/95. Em 2019, ela já vira 86/96. É verdade que eu acredito que até lá já tudo mudou, né? Você não vai chegar, talvez a gente não chegue em 2019 com essa sistemática de cálculo, mas temos que aguardar aí para ver o que vai acontecer
do fato que temos aí essa previsão de um aumento gradativo da fórmula para que a gente possa chegar ao final a fórmula 90-100. 90-100. Né? Você tem aí um acréscimo significativo. Né? Se você tiver aí os 35 anos de contribuição para o homem, ele vai ter que ter, para chegar aos 100, ele vai ter que ter 65 anos de idade, não os 60 anos de idade. Então você soma aí mais 5 para chegar nesse período aqui de exclusão do fator previdenciário. Acaba sendo mais rígido do que aquele modelo de 98, que o governo fala que aquele cálculo era o ideal para 98, mas já que não foi feito, é necessário ajustar e por isso veio essa alteração. Tudo bem? Ótimo. Então nós temos aí essa fórmula 85-95, que na realidade, no fundo, é a fórmula 90-100. Vamos aproveitar por enquanto que ela é 85-95. Vamos aproveitar que ela é 85-95. Reparem aqui que há uma previsão importante no artigo 29C, parágrafo 4º, que fala o seguinte: bom, tudo bem, mas se a pessoa preencheu os requisitos para aposentadoria e não se aposentou, e aí virou, né, a fórmula, ela deixou de ser 85-95, passou a ser 86-96, mas aí eu conservo o direito dele se aposentar pelo critério anterior. Né? Então, ele preencheu os requisitos para se aposentar e para atingir a fórmula 85-95, e aí, mas continuou trabalhando um pouquinho, a fórmula virou, ele continua precisando só do 85-95 para excluir o fator previdenciário. Então, não vou aplicar, se ele preencheu a fórmula antes dela ser alterada, ele mantém o direito aqui a excluir o fator previdenciário, mesmo que ele não preencha a nova fórmula. Mesmo que ele não preencha a nova fórmula. Vai ser difícil acontecer, mas está aqui. Né? E assim nós vamos trabalhando com esse novo cenário, né, do fator 85-95, como uma modalidade aqui de aperfeiçoamento do sistema. Me parece que agora você, inclusive, garante maior segurança para o segurado e talvez, de fato, acabe desestimulando aposentadorias precoces, porque uma coisa é a pessoa chegar num ponto em que diga, olha, daqui eu já posso me aposentar, vou deixar para me aposentar daqui a um tempinho, porque o meu fator previdenciário pode ser melhor ou pode ser pior. Então, eu continuo tendo fator previdenciário. Outra coisa é quando você chega para a pessoa e diz o seguinte, olha, se você não se aposentar agora, se aposentar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai ter uma aposentadoria livre de fator previdenciário. Aí sim, verdadeiramente, você cria um instrumento de desestímulo à aposentadoria precoce muito mais eficaz, que a pessoa vai poder aguardar na certeza ali, com uma previsibilidade de exclusão do fator previdenciário do seu benefício. Tudo bem? Então, pessoal, apenas para que a gente possa refletir um pouco sobre essas alterações e a gente fica, então, por aqui com a esperança que a gente possa aí trabalhar para uma prestação jurisdicional cada vez mais atenta a essa nova realidade da Previdência brasileira. Um abraço, até a próxima.